Enigma do Medo saiu e hoje estou aqui para lançar minha review do jogo. Eu voltei do meu retiro espiritual para comentar sobre alguns pontos que eu quero discutir em relação à lore do jogo, um pouquinho só de gameplay, mas principalmente focado na lore. Foram 4 anos de espera e eu tô feliz que o dia chegou, principalmente por termos um jogo indie, zica e brasileiro também. Então senta aí, pega um trem para beber e vamos destrinchar o jogo, porque eu falo pra caralho. Salve, salve, meus queridos, bem-vindos a Bato Nerd. Eu sou o Tavis. Nossa, é o bagulho menos dramático do mundo, velho. Menos dramático do mundo. Então, estamos aqui para fazer a minha análise review de Enigma do Medo. Falar um pouco o que eu achei do jogo, alguns pontos que eu curti, outros que eu nem tanto. E eu não joguei ele. Eu não joguei ele por questão que, tipo, eu não gosto muito do Cellbit, tá ligado? Eu achei ele um mano meio paia, eu não gosto muito dele. Eu sou pobre! Eu sou pobre! Eu não tenho computador pra me jogar. Pronto, falei, é isso, eu sou pobre. Essa é a resposta do mundo. Eu sou pobre, eu não tenho computador. Eu estou muito pobre, enfim. Vim trazer essa análise review. Como eu não sei se eu falei na introdução, provavelmente eu esqueci, mas eu vou abordar um pouco só da gameplay, mas eu vou falar mais da direção artística do jogo, da lore, o que eu achei da história do jogo e como ela terminou e como isso vai afetar o Ordem Paranormal RPG. Enfim, vamos pra review. Já adiantando pra geral, não tem nada roteirizado, vai ser só eu falando no fundo do meu coração. Então se você acha que vai ficar enrolado, mano, problema é teu que tá assistindo isso agora. Mas vamos pro que interessa, vamos pro jogo em si. Primeira coisa que eu quero falar do jogo, da minha review, é o combate. Mais precisamente da gameplay do jogo. Se você entrou no Enigma do Medo esperando um survival horror muito pesado, muito forte, gerenciar recursos no combate, não é o jogo pra você. Porque esse jogo é muito mais focado em puzzle e investigação do que combate. E isso não é ruim pra mim, mas me faz pensar que esse jogo é pra você jogar uma vez. Então ele não foi criado pra ser um jogo contínuo. E eu gosto de jogo assim, eu gosto de jogo de história de uma vez você jogou, sentiu a história, a vibe, foi especial pra você naquele momento e você não fica repetindo todas as mesmas coisas. Até alguns jogos de combate survival horror funcionam assim. Resident Evil, por exemplo, você joga uma vez, mas você já sabe a história, todo o caminho, você só entra, vai andando, correndo igual um doido, pegando todos os bichos e é isso aí. E Enigma do Medo é um jogo desse tipo, ele não é tão focado em combate, em porradaria. Tem a pistola, é a crowbar, o pé de cabra, perdão, rapaziada, perdão, nunca mais vou falar inglês na minha vida. Mas eu gosto de uma coisa em Enigma do Medo, nessa parte em combate, em como 99, todas as boss fights da Mia são um puzzle. Funciona muito mais como mecânica do que você sentar a bala na criatura paranormal. Eu imagino o Enigma do Medo como uma grande mesa de RPG que é feita pra você só resolver Enigma do Medo da criatura. Ficou meio confuso, mas pra quem não sabe, no livro de regras tem o que a gente chama de Enigma do Medo, Enigma de Medo. Não lembro, porque eu li uma vez e eu não tenho ele porque eu sou pobre. Eu sou muito pobrinho. Mas a gente tem os enigmas, como derrotar a criatura, como você desarma a criatura, né? Acho que assim, você entende ela, compreende ela, encontra uma forma de deixar ela mais fraca, de fragilizar a criatura. E Enigma do Medo, eu imagino que é um grande... Eu gostei desse fato de ser um grande sistema de toda boss fight você tem que fazer as coisas que você aprendeu naquela fase específica. Eu acho criativo, porém eu sinto falta de descer a bala num boss, pegar a movimentação para... Tá ligado? Eu sinto falta, mas a gente tem isso com Veríssimo, a gente tem bastante, 2 vezes na real. Mas eu sinto um pouquinho de falta nisso na Mia. Porém, eu gostei da forma que foi feito os enigmas. Os enigmas pra você lutar com as criaturas. Isso vindo de alguém que nunca jogou como combatente, tá? Mano que nunca jogou como combatente. Vamos pro próximo tópico. Agora, falando de algo inesperado, sobre o trailer de Enigma do Medo. Tô falando do trailer na review. Mais precisamente o primeiro trailer do jogo e o jogo final. Eu quero fazer essa comparação dos dois para falar sobre alguns pontos que eu
senti falta no jogo original e achei que é muito melhor no jogo do que no trailer. No trailer de Enigma do Medo, a gente tinha algo que era meio que uma mesinha de investigação da Mia. Um lugar onde ela botava os documentos dela, colocava as coisas que tem, você dava uma olhada ali, poderia organizar os nomes com nome, ler esses documentos assim, e isso foi retirado no jogo final. Eu imagino que seria possível ter feito isso, teria como fazer isso, pelo menos nas áreas seguras que tem o rádio para tu falar com o Samuel e a Agatha. Eu achei que poderia ter esses pontos. A gente não tem essa parada de mapazinha para ler o bagulho na mesa. A gente tem no jogo final, na versão final, o mapa mental. O que é ruim por um lado, porém maneiro a gente ter um mapa mental. Porém eu acho isso meio paia. Não acho ruim. Eu acho que foi uma escolha voltada provavelmente em tempo. Não imagino que seja por gasto, acho que seja muito mais por tempo, uma direção diferente, arte. Mas a escolha de tirar essa mesinha de investigação da Mia e trocar para o mapa mental foi muito mais porque o jogo estava 4 anos para ser feito. E se gastasse mais tempo nisso, ia ter muito mais gente reclamando sobre esse bagulho. Outra coisa que também tiraram é questão de sanidade, que a gente tem. Nem sei se foi um bagulho muito grande. Nem sei se era pensado para ser um bagulho do jogo. Uma parte da gameplay, que era quando a Mia perdia a sanidade, teve aquela animaçãozinha dela agachada, com a tela toda coisada e o loop vindo para tirar a sanidade dela. Isso foi trocada para sanidade dentro do jogo, que funciona em alguns inimigos dão dano de sanidade e você só recupera isso fazendo carinho no loop. Eu acho que essas duas escolhas têm uma coisa em comum. Elas foram tiradas provavelmente porque estava dando muito trabalho e ia gastar muito mais tempo para fazer isso, e é muito mais prático e rápido fazer essa parada. É tipo o que rolou com o loop. Antigamente eu me lembro do Sebo de falar que você poderia fazer carinho no loop durante todo o jogo na hora que você quisesse. Você poderia dar o pet the dog na hora que você quisesse no jogo todo. Mas eles retiraram isso porque era muito complicado você parar, aí tem que ver a posição, tem que fazer a animação em todas as direções que a Mia dá o carinho pro loop, tem que prestar atenção no lugar que você está fazendo isso. Então é muito mais fácil você só botar um tapete em um lugar seguro pra Mia dar carinho no loop e é isso, valeu. Acho que foi uma decisão de tirar essas duas coisas pra fazer o bagulho sair mais rápido e mais dinâmico na hora de você sair jogando o jogo e gastar menos tempo pra ficarem 32 anos fazendo o jogo. Aí não dá também, né, rapaziada? Já tem gente reclamando que demorou 4 anos pra fazer o jogo. Meu irmão, é um jogo! O que tu esperava? Que o jogo ia sair ontem. O Cellbit anunciou o jogo, aí ele ia voltar no tempo e lançar 2 dias antes. Mas não só isso que a gente teve diferente do trailer, a gente teve muitos bosses novos, design pelo menos, design de boss novo. Principalmente o Tirano, ele recebeu um glow up, recebeu um grande glow up. Eu fico feliz pelo Tirano receber um glow up. Outra coisa que também teve de diferente é os gráficos e a direção de arte do jogo. Não direção de arte não, gráfico. Deu uma melhorada absurda. Recebeu um glow up absurdo e algumas mudanças que melhoraram bastante o jogo. Deu pra perceber isso. Deu pra perceber que teve esse salto de gráfico. Esse salto... não sei o nome disso. Não importa também, enfim. Eu não sou o maior mestre dos gráficos porque eu odeio isso. Pra mim, tanto faz de gráfico de jogo. Eu não sou o maior hater de gráfico ruim. Eu curto o que vier. E o que veio pra mim em Enigma do Medo foi uma direção de arte e escolha artística muito incrível. Muito boa de vejo e provavelmente de jogar, né? Olha como eu sou pobre. Foi uma decisão que tem um estilo de arte muito único, muito legal. O que inicialmente eu achei que causaria um pouco de estranheza, essa mistura de 3D e 2D, de 3D e pixel art. Eu pensaria que ia ficar meio distoante, duas coisas no mesmo universo, ia dar um choque meio estranho. E a maioria das vezes funcionou, por incrível que pareça, funcionou a forma que o bagulho foi feito. Eu não senti tanta estranheza em ver a Mia pixel art interagindo com uma manteiga 3D. Porque a gente não vê ela botando a mão no bagulho, pá. É o que aparece na tela e é isso. Mas o que me estranhou, pelo menos uma coisa que me deu essa válida estranheza, foi o Tirano. Não sei porque todos os outros bosses eu achei na moral. O Golias, a Letícia, DJ Ramon, sucesso. Mas o Tirano foi um boss que me incomodou de ver em um mundo
com personagens pixel art, principalmente porque junto dele, no Castelo Espiral, a gente tinha criaturas em pixel art e ficou meio conflitante quando fica uma perto da outra, você fica meio estranhando o bagulho. Eu estranhei um pouco o Tirano, nem tanto, pelo menos na boss fight final. Eu me perdi um pouco dessa estranheza com o tempo, foi diminuindo gradativamente, mas eu ainda achei um pouquinho estranho o Tirano 3D interagindo com a Mia. E falando na Mia, vamos para outro problema do jogo, pelo menos, eu não sei se é só pra mim, se você também sentiu esse problema, compartilhe comigo, que é a Mia é burra! Essa é uma parada que acontece em muitos jogos de investigação, ou AAA pelo menos, que não são focados em investigação, que é a incoerência temporal das informações que o jogador e o personagem recebe. Eu vou explicar melhor. Basicamente, imagine que você ganha um documento falando: ah, fulano é mãe da Mia. Aí a Mia fica o jogo inteiro pensando: caraca, quem é minha mãe? Você fica: garota burra da desgraça! Não percebeu que ela é sua mãe, desgraça! O problema que me incomodou, principalmente nos diálogos com a Agatha e o Samuel. Porque o jogo é feito pra você, se você tiver menos 3 de QI, não conseguir resolver nada, a Agatha e o Samuel vão estar lá pra te orientar, pra tu pensar numa solução e aí você encontrar sua própria solução a partir deles. O problema é quando isso acontece quando você já encontra essa solução. E eu acho que fica meio desconexo e quebra muito a minha imersão no jogo, tá ligado? Vou dar um exemplo. A Caverna de Cristais de Sangue. E aí a gente tem o Golias, que pra você derrotar ele, você tem que ir, ligar o botão da sala, apertar a senha no código do bagulho na porta, levar o bicho, apertar o botão, usar o rádio do déjà vu e voltar pra porta fechar. Aí imagine comigo, você vai lá e descobre isso, de alguma forma você pensa nisso sozinho, pensa nessa solução sozinho. Aí você vai lá e faz isso, você vai lá, faz o bagulho. Depois disso você vai pra sala de controle, aí tem um diálogo com a Agatha e fala, aí a Mia fala: como será que eu vou derrotar o Golias, hein? Ele tá ali solto por tudo quanto é lugar e eu tenho que pensar alguma forma de prender ele na sala. Isso me quebra muito a minha imersão. Você já fez isso, Mia? Pelo amor de Deus! Isso me incomoda um pouquinho em vários jogos. Eu entendo e compreendo quando é questão de documentos, que você teoriza uma coisa que a Mia não teoriza. Agora, você fez um evento muito específico e a Mia não reconhece isso no diálogo com Samuel. Ela fala como se estivesse para trás do tempo. Eu acho que isso tira um pouquinho a imersão. Eu entendo que isso seria muito mais difícil você tirar esses diálogos depois de você configurar para esse diálogo sair depois de você ter feito bagulho específico. Mas eu não odeio a Agatha e o Samuel, eu não odeio o diálogo dele, obviamente. Eu adoro porque é uma parte muito divertida de você parar pra conversar com esses personagens. Eu pelo menos, quando eu tava jogando, eu gostava muito de falar todos os diálogos com a Agatha e o Samuel, né? Eu gosto desses personagens, eu acho que é divertido você ver interagir assim com o personagem do Ordem, como se você sentisse que estivesse ali interagindo com ele. Eu acho que foi uma boa escolha do Cellbit manter os personagens do Ordem que a gente conhece como NPCs no jogo. O que dava um plot armor pra eles no RPG, porém eles não eram tão ativos assim pra entrar numa batalha. Só o Veríssimo, e tem explicação pra ele ter uma plot armor, e eu acho isso legal, essa explicação boa, que faz parte da lore do jogo. Esse jogo é muito metalinguagem, mano. Tem muitas coisas nesse jogo metalinguagem, que foi escolhas dos personagens pra fazer ele. Vou falar isso na parte da história, mas eu gostei desse fato de metalinguagem no jogo, de muitas coisas. Agora, falando sobre bugs que tem no jogo. Todo lançamento de jogo é complicado, todo mundo sabe disso aqui. Você programa o jogo durante anos para um PC com configuração tal, mas o Zé do Gás com um PC que tem uma placa de vídeo de uma moto, um radiador de um caminhão e uma peça da perna do Bumblebee vai ter um monte de bugs porque você não tem como prever o que todo mundo vai ter. Porém, Enigma do Medo até que foi ok em relação a isso. Se a gente pegar, por exemplo,
o pior lançamento que pelo menos eu vivenciei de jogo, que é Cyberpunk. Que é cheio de bug, porém um escopo muito maior em gráfico, em tempo de jogo e budget. Principalmente a parte do dinheiro, você tinha dinheiro para fazer isso. Mesmo assim, um jogo sair um pouco quebrado, eu entendo Enigma do Medo ter seus bugs no início, e eu gostei do fato de como a Dumativa e o diretor criativo tá presente em todas as streams, vendo o que tá acontecendo com o jogo dele, podendo ajudar e resolver isso na hora, é ótimo. Os bugs vinham, tem update, a gente resolve o mais rápido possível. Eu estava lá desde da hora 1 resolvendo o bug do bagulho, e eu acho isso legal, que a gente não tem tantos bugs e vão ficando recorrentes ao longo do tempo. Tem as correções, e isso é padrão de jogo, mano. Eu acho. Deveria ser padrão de jogo. Pra alguém que não joga tanto, eu jogo só um minezinho de cria Skywars na Cube, menor. Se tu me encontrar na Cubecraft, eu vou te esbagar. Meu sabre luz só decidiu desligar. Bom, eu falei que ia ser breve na questão da gameplay porque eu não joguei. Porém, a gente agora vai entrar na questão de lore e conversar alguns pontos da história, que eu quero falar um monte de coisa aqui agora. Começando agora sobre o mistério, sobre como ele foi construído. E assim, quando eu vi a demo, quando eu vi o início do jogo, eu me deparei com a mansão Strack basicamente quase resolvida. A gente tinha muitos pontos da família que era moradora do perímetro sendo resolvido. A gente conhecia a Tiana, a gente conhecia a Andrea, o Yuri, o Gori, e a gente tava sabendo quase tudo da história deles. Eu fiquei pensando, cara, vai sobrar espaço para desenvolver toda uma história para você investigar? Provavelmente, mas eu fui surpreendido com uma investigação dos agentes da ordem que estavam naquele lugar. Essa não foi um jogo de investigação muito focado na família Strack. A gente teve muito mais foco investigando coisas dos agentes que ficaram lá em cada setor do perímetro. Eu sou um mano que prefere muito uma investigação dentro de uma casa, de um lugarzinho e não em um castelo de luz espiral. Porém, isso no RPG. E um jogo é bem legal, é bem melhor, e eu gostei da decisão de fazer isso, a investigação do jogo ser feita pelos agentes da ordem, para você investigar, pegar documento, para entender a história deles, para entender como resolver os puzzles do bagulho e pá. Eu também, como eu disse, a metalinguagem do jogo, eu vou falar agora de um monte de spoiler. A partir de agora é só spoiler. Foda-se, já vou começar falando. O outro final, a parada do outro final e pá, que o pessoal viu a ripada deles e resolveu fazer de tudo para mudar isso, seguindo as ordens do Jazé e do Calisto. Pra quem viu o jogo, obviamente, que é a parte do spoiler, a Mia é o deus do medo, a Mia é a pessoa que vai trazer o outro final. Eu gostei do fato dos agentes prepararem todo o perímetro pra Mia vir e dar o outro final pra eles. O que eu imagino muito como se todos esses agentes da ordem estivessem preparando um jogo pra Mia jogar. Caraca, muita inteligência, menor. É muito. Esse jogo não é pra mente pequena. Eu vou começar virar fã do Zack Snyder, tá amarrado. Ai, bati na boca. Eu gostei muito da metalinguagem que tem nesse jogo, da parada do outro final, da Mia ser o deus do medo, do boss final. E eu acho que tem motivo pra ter muita metalinguagem, mas eu vou falar isso mais pro final do vídeo. Mas outra coisa pouco menos relacionada à lore, que é o cemitério lá de energia. Mais precisamente o do labirinto. No labirinto a gente tem uma forma de você passar por ele, porque ele se repete, você fica andando em círculos no labirinto. Viu como eu fazer o bagulho em pé é muito mais divertido? Eu posso me mover. Aí, tipo, tem forma de você ir pela lanterna, pelos gatos, para diversos pontos diferentes do mapa. Mas um lugar que você consegue passar no cemitério é a rachadura. Eu achei uma ideia muito zica o fato de você poder descobrir isso na cagada. Porque a gente tá falando de energia, a gente tá falando do caos, então faz sentido você encontrar a rachadura na sorte. Falando em sorte... Cadê? Vai, pai.
Ai, toma, 19, o pai tá chato. Gostei do fato de você sente como se tivesse uma temporada de RPG, porque você sabe muito bem como é feito os documentos em ordem, como eles são colocados, como é feito a escrita e história do Cellbit. Acompanhando 4 anos de ordem, eu entendo, eu pelo menos comecei a me acostumar pelo jeito que o Cellbit escreve. Eu gostei do fato de ter mais alguém roteirizando ordem e provavelmente o jogo, eu não lembro, eu acho que tinha outra pessoa no roteiro do jogo. Gostei do sentimento de você estar em o RPG e vendo a escrita do Cellbit de documentos, e você sentindo que aquilo é um bagulho de ordem, tá ligado? E o ponto que eu queria comentar agora é sobre o Jazer. Eu amo vilões de Ordem Paranormal. Eu amo como Ordem Paranormal também não tem vilões, são antagonistas. Na primeira temporada, o vilão final é a Degolificada, porém tem esqueci o nome do caboclo no final. Álvaro Augusto. Eu vi a primeira temporada recentemente, esqueci o nome do maluco. Porém, ele não é um vilão tão presente na primeira temporada. Porém, a partir da segunda, a gente já tem algo que eu gosto muito na escrita do Cellbit, que é: não existe 100% mal em Ordem Paranormal. Se você parar pra analisar e refletir sobre todas as pessoas que são vilões da temporada, têm seus motivos, você consegue entender a motivação deles. E sempre o que é a maldade mesmo que corrompe elas é o paranormal. A gente tem o Ferreiro, que só queria proteger uma cidade, a gente tem o Kian, que só quer acabar com o maior mal de todos, e ambos fazem isso de uma forma questionável pra você. Pra eles não. E quando eu vi a demo do Enigma do Medo e vi o Calisto brigando com o Veríssimo, eu já sabia que tinha alguma coisa por trás. Porque o Calisto, mano da Ordem, não ia ser possuído. Eu já sabia que o Calisto não ia ser possuído, que tinha um motivo dele estar fazendo tudo aquilo, que tinha um motivo do vilão pra ele fazer isso. Então eu já entrei em Enigma do Medo pensando, tá, eu tenho que entender por que o vilão tá fazendo isso. Eu tenho que entender qual é o motivo e como o paranormal tá influenciando eles. E quando eu entendi que era todos os agentes da Ordem, ficou muito mais claro porque são agentes da Ordem que estão ali pra cacetar o paranormal. Então eu já imaginei o que aconteceu com eles. Eles têm um motivo e o paranormal foi lá e se aproveitou desse motivo para transformar em vilões. O Jazer é basicamente isso. O conceito do personagem é: ele já tá preso nas correntes da realidade, porque o paranormal já contou isso pra ele, já sabe o olho do Deus do Medo. Já mostra tudo que ele vai fazer na vida, então ele não tem expectativa, ele não tem desejo, porque tudo que é a vida dele já foi escolhida. Então, eu já sabia que antes mesmo de aparecer a backstory do Jazer, eu já sabia que ele estava sendo influenciado pelo paranormal. E outra coisa, eu amo como o Cellbit, desde Diógenes, não lembro, as outras temporadas, desde Segredo da Floresta, ele vai fazer isso, que é mostrar a perspectiva do vilão. O Cellbit já comentou sobre isso em live, eu não lembro sobre qual filme ele estava falando, mas ele gosta quando tem esses dois lados, essas duas perspectivas, porque sempre tem algo que a história quer te contar. E o Jazer é isso pra mim. Ver a backstory do Jazer foi o Cellbit falar: eu gosto disso e eu quero pôr isso no meu próprio jogo, que é mostrar a perspectiva do vilão. Mostrar que ele tem seus motivos, ele tem todo o direito de fazer o que ele quis fazer, porque ele não teve o direito. Era presetado pra ele. E ele só queria ter uma chance de viver, de escolher as próprias coisas na vida dele. Eu gosto disso em Ordem, que é o paranormal agindo sobre as pessoas e que não existe mal por mal. Porém, uma crítica que eu quero comentar aqui, que vai fazer sentido com o que eu vou falar daqui a pouco, no que eu tô falando agora, é: faltou um botão de pular diálogos. Eu sei que é meio contra-intuitivo pra alguém que gosta de jogo de investigação, mas como eu disse, aquela parte da Mia sendo burra, de sabendo coisas do passado, devia ter uma opção de pular diálogos. Porém, tem um momento que não ter essa opção funcionou, que foi o final do jogo. Eu gosto como não tem essa opção no final, porque representa muito o looping do Veríssimo de sempre saber que vai se puxar da corrente, ir até lá e matar o Jazer e ser morto por ele. Isso te mostra com um pouco, te põe na pele do Jazer, da angústia de você sempre repetir esse looping de
escolhas temporais que já estão presetadas pra você. Mesmo que seja chato, eu acho que essa é a intenção. Ser chato pra te fazer pistola e entender o lado dele de como repetir uma luta sempre infinitamente é um bagulho chato. É um bagulho meio complexo de você viver, né? Bagulhinho básico, mano. Bagulhinho básico. Todo mundo tá preso nas correntes. Esse jogo é muito sobre destino. O jogo é muito sobre destino. E pensar em que existe um destino pra você te faz sentir que você perdeu o seu próprio livre-arbítrio. Porque não importa o que você faça, já tá tudo presetado. Por isso eu odeio essa coisa de já ter um destino, já era destinado da gente se encontrar. É o acaso, mano. A gente tem que ter um sentimento de que a gente faz nossas próprias escolhas. A gente faz nossas próprias escolhas. Tanto que os agentes tiveram a escolha de tentar buscar esse outro final. Porém, que raiva desses desgraçados que não viraram pra mim e falaram de uma vez por todas. Pelo amor de Deus! Que raiva! Era só, sei lá, o Veríssimo falar pra Mia que ela ia pra lá, mas eu entendo que ele tem que proteger. Mas os agentes que estão um pouco se lixando, fala pra Mia, vem cá e mata o Jazé. Pronto! Não tem que fazer todo o enigma. Deus do medo desassombrado, outro final. Fala Mia, desgraça! Não fala Deus do medo, fala Mia vai matar o Jazé e vamos resolver isso aí. Pronto! Eu odeio gente que fala em enigma. Agora falando sobre o boss final real, que é... O que é? Essa é a pergunta. O que é esse boss final? E sinceramente, eu não consigo compreender o que aquela criatura é ainda. Porque eu sou burro, eu ter burro e eu não sou humano das teorias. Eu sou humano da análise emocional e poética do bagulho. Mas eu imagino que seja a realidade junto com o Lost tentando manter a cronologia e a Mia o erro do nossa dimensão segundo ao outro lado. Porque eu acho isso uma afronta, sinceramente, eu acho isso uma afronta, uma cara de pau, o outro lado querer guardar regras no nosso universo. Minha querida, quem é você? Por isso eu falo que crie seu próprio destino e que se lasque o outro lado. Porque o outro lado, eu caguei, mano, a gente tem nosso destino na Terra e que se lasque o outro lado. Aí eu imaginei essa parada de tipo... Como eu posso explicar? Como eu posso explicar? Imagine que a gente tem aqui, ó. Vou dar um exemplo bom. A gente tem aqui o Rafael, que é um NPC de ordem, que é um personagem que já tem as rédeas do outro lado distintas pra ele. E a gente tem o Donatello. A gente tem o Donatello, que é um marcado, que é um humano que tá fora dessa realidade, dessa... Como eu posso dizer? Esqueci o nome do bagulho. Dessa corrente do outro lado. A gente tem o Rafael, criado pelo Rafael. Foi sem querer, juro, foi sem querer. A gente tem o Rafael, que é criado pelo Selbit, já tem uma história apresentada, ele já sabe o que vai acontecer no RPG. Vamos dar o exemplo de Osni, que o Selbit queria fazer. O pessoal vem brigar, descobrir o Barnabé, aí o Barnabé começava a juntar umas pessoas para fazer um culto, aí o pessoal os marcados tinham que pegar algumas pessoas que estão do Rafael para fazer um culto anti-culto e fazer um Tower Defense. Só que não foi isso que aconteceu em Osni. Os marcados só foram descobrir que o Barnabé era o vilão no final da temporada e não rolou essa parada de culto. Então eu imagino o quê? Que o Selbit escreve as correntes do destino desse personagem. E aí vem um marcado, quebra a história dele e a gente cria um novo destino, uma nova história. Aí o outro lado vê essa parada e fala: pô, o mano vem aqui, rouba o meu boneco, rouba o meu destino e quer sair impune. Aí, apaga da realidade e a gente tem a lore normal, a gente tem a lore escrita. Então o que eu acho que é esse bicho? Esse bicho é o outro lado, junto com a previsibilidade do caos, que serve pra... A gente tem o sangue, os sentimentos, que serve pra... A gente tem o conhecimento, que sabe de todas as coisas, que sabe o que vai acontecer, que sabe o porquê das coisas, e a morte que funciona como uma correção do tempo. Então eu acho que essa criatura é uma correção do tempo do outro lado, que tá tentando apagar a Mia pra fazer as correntes do outro lado serem realizadas entre o Jazé
Veríssimo e todas as outras pessoas que estão lá, todos os outros agentes. Falei pra caralho. Porém, a gente é o impossível. A gente é o que vai fazer a nossa história ser feita do jeito que a gente quer. Porém, olhando o impossível, tendo meu conhecimento prévio e pensando um pouco, eu não acho que a Mia seja o Deus do Medo. Vamos voltar pro discurso do Jazé. Tem uma parada que ele fala: qual é o maior medo de todos? E logo em seguida, quando a gente descobre o backstory dele, ele fala: o medo de todos não existe. Para alguém que já sabe tudo o que vai acontecer, existe um medo? Existe essa parada de você ter medo de morrer? Porque você já sabe o que vai acontecer. E aí que eu comecei a pensar: e se a gente for o Deus do Medo dentro da Mia? A gente é o Deus do Medo dentro da Mia. Como assim? A gente já sabe tudo que vai acontecer em um jogo. A gente vai lá, vai vir um bicho, vai dar dano na gente, a gente morre, volta ao save e é isso aí. A gente não tem medo da Mia morrer. Não pelas correntes, pela gameplay, obviamente. Porque se for um cutscene, a Mia morre. Mas a gente não tem esse pensamento de que ai, a coitadinha tadinha da Mia, a Mia tadinha Wilson. É só dar save e dar load. E também eu imagino que a gente é o Deus do Medo porque a gente não sente medo. A gente não sente medo de mim. Ah, mas não faz sentido, porque o bagulho de não ter medo é o desassombrado. Ah, meu, não. Não vem com argumento pra cima de mim. Mas outra parada que me faz imaginar que a gente é o Deus do Medo e a gente é o impossível que vive na Mia é a demo do jogo. Quando a gente tá jogando a demo do jogo, a gente tá investigando o bagulho, a gente chega na sala final da demo da parte da Mia. Que você entra naquela sala cheia de papel e vê um papel no meio e vê os botões pra você clicar e resolver o bagulho e começar a crashar o jogo e você voltar para jogar como Veríssimo. É isso que você normalmente faz na sua primeira gameplay de Enigma do Medo. Você vai lá no porão da mansão Stra, acha o papel, buga e vai lá. Quando isso acontece, você joga com Veríssimo. Quando você joga com Veríssimo, você chega nesse porão, encontra o Calisto, você treta com o Calisto e o Calisto faz um ritual que desacorda o Veríssimo. E aí nesse momento que o Jazé aparece. E aí que a minha tese vai ser montada. Preste atenção, preste atenção, preste atenção. Chega, você mata o Veríssimo tá aqui caído. Quando ele tá caído, vai aparecendo aqui, ó, o Jazé aparece de uma porta que tava coberta por papéis. Você não tinha noção de que essa porta tava aí. Ele aparece, abre essa porta coberta por papéis, chega e leva o Veríssimo. Aí você toma a decisão de abrir o jogo, usa o símbolo da Mia. Ela chega lá e simplesmente, sem saber que existe essa porta, sem nunca ter visto, do nada, ela chega, sabe exatamente onde é essa porta, quebra o bagulho e passa. Mas, antes de passar, ela tem uma fala que é: o que, como eu. Isso me faz pensar: o que, como eu? Como eu sabia que essa porta existia? Como eu sabia que essa porta existia? Por causa de mim, por causa do jogador que sabia dessa porta porque viu a luta do Veríssimo Calisto e viu o Jazé saindo dela. A pessoa já sabe o que vai acontecer. É como se a pessoa desse um metagame pra Mia. Ah, Tavis, mas tem um papel mostrando o desenho da porta. Tem. Do jogo original. Da demo, não tinha esse papel. Você só descobria dessa forma. E tem como você descobrir isso sem papel. No jogo principal. Você chega, pega o papel do bagulho, faz tudo, volta e vai. É só essa forma que você tem de passar. Você não precisa obrigatoriamente parar, pegar o papel, ler, ver que tem uma porta. Não, você pode descobrir isso a partir do metagaming da pessoa jogando. E isso me faz pensar que a gente é o Deus do Medo porque a gente sabe das coisas. A gente sabe muito mais do que a Mia porque a gente enxerga pelo olho do Deus do Medo, principalmente porque enxergar pelo olho do Deus do Medo é te mostrar a HUD no canto, te mostrar o mapa, te mostrar todos os objetivos, e esse é um metagame gigante de a HUD do jogo ser o olho do Deus do Medo. E quem tá olhando a HUD... Então eu imagino muito que essa parada de Deus do Medo vai trazer o impossível. A gente vai trazer o impossível porque a gente tá controlando a Mia. A gente é o Deus do Medo, a gente é o que trouxe o impossível para a história do jogo. E eu vejo muito isso, algo que o Cellbit fez em referência a Hollow Knight.
Porque eu não sou o maior consumidor de Hollow Knight porque eu tô esperando pra poder eu jogar e ter essa experiência, mas no pouco que eu vi o Selbit comentando sobre Hollow Knight, ele fala sobre o Knight, o personagem, ser um vazio. Ele não tem expressão, sentimento, nada. E ele falar que gosta do fato da gente controlar esse personagem e dentro da lore isso significa algo. Então, sabendo que Hollow Knight é um dos jogos favoritos do Selbit, é óbvio que ele ia botar isso no jogo dele. Óbvio não, mas eu imagino muito fácil que ele quis botar esse conceito de você controlar o personagem, ser algo dentro da lore no jogo dele. Então eu imagino que a gente é o Deus do Medo por isso, porque é algo que o Selbit gosta e a gente fez metagame. E eu tô fazendo metagame agora porque eu sei de algo que o Selbit gosta. Então eu imagino que a gente seja o Deus do Medo por isso, porque a gente sabe dos metagames, sabe dos Paranauê, tá ligado? Agora, sobre o final do jogo. Você luta contra essa entidade do outro lado e a Mia deixa de existir por um momento. O Jazé toma o lugar dela. Aí a gente tem aquela conversa do Jazé e a Mia, que é Outer Wilds total. É óbvio que o mano ia fazer referência ao Outer Wilds. E naquela conversa o Jazé fala pra ela, pô, eu passei minha vida inteira preso nas correntes da realidade. Eu nunca tive uma chance de fazer algo. Agora eu tenho a chance de escolher não existir para deixar você viver. E é aí que tudo é pagado dessa parada do perímetro. Não existe porque o Jazé não existiu. Agora é parte de imaginar a lore. Provavelmente a família Strahd só ficou lá tentando trazer o Deus do Medo e nada aconteceu. Desassombrado e nada aconteceu. Então o Veríssimo só foi lá. Ele só foi lá ver o túmulo da Sofia Bessati. Ele vê o túmulo da Sofia Bessati, a Mia chega, fala com ele, e depois disso é revelado pra gente que o Callisto tá vivo. Que a Agatha comenta sobre ela receber uma mensagem do Callisto. E agora sim, depois de dar esse resumo todo, vamos conversar. Eu acho essa decisão um pouco complicada. Ruim? Não. Complicada. Vamos lá. Eu sou hater, um dos maiores haters de reviver personagem. Eu odeio ver uma história, chorar por um personagem ter morrido, e aí ele simplesmente volta fazendo todo o seu choro, todo o seu sofrimento, valer de porcaria nenhuma e morte não tem mais peso. Ordem é diferente porque toda morte tem peso, porque é um bagulho que morreu, acabou. Morreu, acabou. Acabou. Então, a decisão de manter todos é muito forte, todos esses agentes, a maioria desses agentes vivos é complicada. Porém, ela foi feita de uma forma boa. É uma decisão reviver personagem, é uma decisão que eu não gosto, porém nesse contexto, nessa história, é uma decisão boa porque o jogo inteiro é sobre os agentes da Ordem tentando fugir da inevitavelmente morte. Que o jogo inteiro é sobre os agentes da Ordem tentando fugir da morte deles. Então, isso acontecer faz sentido, porque eles estão lutando para fugir da morte deles e eles conseguem. Eu gostei disso. E eu já sabia que o Veríssimo não ia morrer. Porque é uma parada que, como eu disse, eu acompanho o Ordem há 4 anos, eu acompanho a escrita do Selbit há 4 anos, então eu tinha total noção de que se o Selbit jogar alguma coisa na tua cara muito forte no início, é porque isso vai ser subvertido. Por exemplo, em Osni, quando a gente tem o Cavalcante, ele chega com um cartãozinho da imobiliária fachada. Aí ficou todo mundo pensando, caraca, o Cavalcante é um ocultista do mal, Cavalcante é vilão. Pra ele vir ser um agente da Ordem. Então, quando eu vi que o jogo inteiro me falava Veríssimo vai capotar, Veríssimo vai capotar, Veríssimo vai capotar, eu sabia que ele não ia morrer. Pelo menos eu tinha 86% de expectativa de que ele não ia capotar. O que é algo que o Selbit faz, tipo, jogar na tua cara um bagulho, uma informação para ele subverter. Então eu já esperava que o Veríssimo não ia capotar. Agora, o Mia, a Lupe, a Agatha, Samuel e todo mundo eu ainda tinha uma dúvida, obviamente, porque ele não tem plot armor. Principalmente a Agatha que teve plot armor em Calamidade, porque a gente já sabia que ela tava no Enigma do Medo. Mas aqui acabou, filho. Acabou teu plot armor, Agatha, filho. Abre o olho. Agora,
pensando um pouco como isso vai funcionar na lore do RPG. A gente tem diversos agentes que só não capotaram. Onde eles estavam em desconjuração quando a Ordem estava enfrentando o maior inimigo deles, onde eles estavam em calamidade quando eles estavam indo enfrentar esse mano lá na Itália. Muita pergunta. Onde estava o irmão do Tristan? Porque o Tristan capotou. Cadê o irmão dele? O irmão dele não deve ter soubedo. Ele não deve ter sabido. O irmão do Tristan não deve ter sabido da morte dele. Ah, mas é o irmão dele. Ninguém ligou? Ring, ring. Alô? Alô, Beto? O que aconteceu com a Amy? Oi, Amy. Oi, MRS, vi que você tirou a roupa da bio. E cadê o pessoal? Cadê o Diogo? Cadê o Alan, o Osvaldo? Cadê? O que aconteceu? Eu acho muito complicado essa parada de viagem no tempo, porque dá umas brechas muito bizonhas. E também, outra coisa, gente. Ai, todo mundo sobreviveu, hein, rapaziada? Todo mundo sobreviveu do Enigma do Medo. Até parece, velho. Chegou um zumbi de sangue e matou o Beto. Pronto. Ele sobreviveu do perímetro, mas a Ordem luta com bicho paranormal todo santo dia. Então, alguma hora, alguma coisa deve ter acontecido com alguém, né? Não é 100% de certeza que todo mundo tá vivo. Mas eu acho que tem explicação. Mas... Calisto. Ai, mas o Calisto, ele era um agente da Ordem. O que aconteceu durante esse tempo todo? Se você reparar bem, a Agatha, no final do jogo, pergunta pro Veríssimo: quem é Calisto? Recebeu uma mensagem de Calisto? Quem é esse? O que me faz pensar que o Calisto estava desligado da Ordem, provavelmente depois que a Sofia foi de... Que mundo é esse tão cruel que a gente... A Sofia foi de arrasta, ele deu um tempo na Ordem. Essa é a explicação mais rasa e fácil de você pensar. Essa é a explicação mais fácil de você pensar. Mas enquanto a Amy, o Diogo, o Theo e o resto do pessoal todo, o que eles foram fazer? Mas o que aconteceu com o resto do pessoal? E essa é uma pergunta que provavelmente vai ser respondida pelo RPG. Então provavelmente vai ser uma pergunta respondida. Porém, eu acharia muito estranho o fato desses agentes não estarem em desconjuração. Ou eles estavam? Pensa comigo, irmão. Pensa comigo. E se na verdade eles sempre estiveram lá? O que aconteceu? Eles capotaram lá. A Mia fez o outro final, porém a história inteira foi reescrita. O pessoal veio lá, estava em desconjuração fazendo bagulho. É mais ou menos o que aconteceu em Calamidade. O pessoal voltou no tempo lá nas estátuas e pá, e vivia lá. Porém o Kian tava lá também. Aí o Kian, o fato do Kian ter feito aquilo, aconteceu aquilo outro, e aí aconteceu aquilo outro e deu o que deu. Já estava presetado para acontecer na história ou isso aconteceu por causa deles? Já estava presetado que os agentes estavam na história ou eles só vão estar a partir de agora? Ou eles não estão? Ou eles estão aonde? Viagem no tempo é uma desgraça. Viagem no tempo dá dor de cabeça, não dá para entender e é isso, família, é isso. É isso, rapaziada. Foram 4 anos de espera e finalmente tivemos o jogo. Enigma do Medo pra mim é uma das coisas mais importantes vindas de Ordem. Não só pra Ordem, pra mim também, sabe? Foi graças a Enigma do Medo que eu conheci esse universo que mudou minha vida. E uma parte de mim ficou meio triste por não poder jogar o jogo, mas a outra feliz por esse jogo finalmente sair. O projeto que me trouxe pra Ordem Paranormal, que mudou tanto o meu canal aqui quanto o meu canal de música também. Ordem Paranormal sempre foi o que deu mais certo pra mim, porque o fandom abraça muito as loucuras que eu faço. E o jogo saía como se um ciclo se fechasse, sabe? Parece uma despedida, mas não, mano, rapaziada, relaxa, não. Tem um próximo spin-off inteiro pra farmar com vídeo e 15 músicas. Mas até lá, vamos aproveitar Enigma do Medo e que venha mais Ordem. Provavelmente esse vídeo, como sai quinta, ontem teve alguns anúncios de Ordem. Não sei se eu vou falar sobre ele, mas fico feliz que esse universo existe, sabe? Fico feliz que Enigma do Medo saiu. É isso aí, valeu, falou, até mais, fui, tchau.